procurado alimentar o nosso espírito pela palavra, e quando olhamos para a igreja e vimos algumas situações, a gente nos entristecemos muito. E eu fico pensando assim, eu digo, meu Deus, eu tão fraco que sou, limitado, pecador, eu me entristeço em ver certas situações, quanto mais o Senhor, que é infalível, que é cumpridor da tua palavra, que traz promessas maravilhosas para nós continuarmos sendo vencedores, vendo situações de incredulidade no meio da igreja, de pessoas com nome de crentes, gostam de ser chamados de servos, mas desobedientes. Não cumprem, porque não acreditam, que eu entendo assim. Quem não cumpre o que Deus ordena é porque não obedece, que é desobediente, que é rebelde, se rebela contra a palavra de Deus. Eu acredito, irmãos, como pequenininho que sou, que vocês também entendem, que a nossa fé, ela tem que estar acima de qualquer situação. A gente precisa ser fiel a Deus. Não trata a fidelidade do dízimo e oferta, é da nossa vida íntegra com Ele, de obediência e temor a Deus. Integridade, você pode entender como reverência a Deus. E o povo de Deus tem que acordar. O povo de Deus tem que despertar. Deus nos ama até o ponto de entregar o seu filho, uma história conhecidíssima, até para quem não se familiariza com as Escrituras, quanto mais a nós que estamos dentro de uma igreja. Mas o amor de Deus está na sua justiça. Quando Deus entregou Jesus na cruz, foi para que a justiça de Deus fosse derramada sobre nós através do seu sangue, nos purificar de todo pecado e nos tornarmos justificados por aquele sangue, nos tornarmos justos. Talvez a gente possa encontrar alguém que não queira dar crédito, mas é o que está escrito. O homem não muda o que está escrito, o que Deus inspirou nos seus servos. O que falta em nós é entender bem sobre isso. Porque muitas das vezes, situações que a gente enfrenta e passa é pela nossa infidelidade. A gente gosta de querer se justificar, não. Estou passando prova de fé. Provas de fé existem. Mas tem situações que não é prova de fé, é infidelidade, é a recompensa da infidelidade. Nós temos que meditar muito e pararmos para refletir até nessa história que Deus vai trazer ao nosso coração hoje, relembrar, porque é uma história que se compartilha de muito tempo, como hoje é o dia que celebramos da mulher, porque para mim o dia da mulher é desde aquele dia que Eva nasceu, aquela mulher que nasceu, a primeira mulher. É o dia da mulher. Mas no dia a dia da vida podemos até entender dessas celebrações para somente glorificar a Deus por aquela mulher que Deus criou como ajudadora do homem, como auxiliadora, como parte de uma família. A gente lembra mais disso, a gente entende mais assim. Mas aqui são histórias que traz para nós hoje um entendimento profundo do comportamento de duas mulheres que amavam a Deus. Mas o que mais nos chama atenção, e me chamou muita atenção quando Deus me trouxe a preparar esse sermão, relacionando essa história dessa mulher, dessas duas mulheres, é que nós precisamos observar as nossas atitudes. Temos aqui vários crentes na igreja, temos vários crentes assistindo pelo meio de transmissão,
Mas cada um tem atitudes diferentes, muitas das vezes atitude que não é a atitude que Deus quer que se tenha, que se tome. Mas são duas mulheres de Deus, provada que é mulher de Deus, que era família de Deus, mas que tinham atitudes diferentes. E nos chamou a atenção de que nós precisamos entender perfeitamente a vontade de Deus para que essas atitudes sejam a mesma. Aí nós vamos lembrar de tudo aquilo nas cartas de Paulo, principalmente ali em Romanos, a igreja que deu muito trabalho a Paulo, que foi a igreja de Coríntios. Paulo falando muito sobre aquelas famílias e como se devia proceder na direção a buscar o conhecimento de Deus, dar a preferência pela fé, acreditando que se nós darmos preferência à palavra de Deus, nós vamos alcançar as outras coisas, como bem claro deixou Jesus registrado por Mateus, no capítulo 6. É fé, é confiança e reflexão em tudo que Deus vai nos alimentando diariamente. Seja hoje o culto da família, culto de oração, a palavra que vocês nem sonham o que é que vai chegar ao teu coração, mas que vocês sabem que Deus vai falar, o seu coração vai. Ao meu, ao nosso coração. Uma coisa que eu aprendi até para que minha fé sempre seja crescente, é que toda palavra pregada que vem do Senhor é para mim. É para mim, toda. Seja para corrigir, seja para ensinar, seja para repreender. E nós vamos glorificando a Deus diante de qualquer situação. Se veio para corrigir, glórias a Deus. Se veio para repreender, glórias a Deus. Se veio para ensinar, glórias a Deus. Eu acredito que os crentes em Jesus Cristo deviam entender dessa forma. Porque tudo que vem de Deus, eu só esperei na hora que nosso irmão Adroaldo estava orando, ele falando sobre Deus, a vontade de Deus, eu esperei ele dizer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Porque o que ele falou se refere a tudo isso. A gente acreditar que tem que ser feita a vontade de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável. Mas será que ela só é quando a gente... Não, sim, quando ouvimos alguém falar, ela tem que ser, é naquilo que nós devemos aceitar da luta diária que passamos, para termos atitude conforme a vontade de Deus. Abra suas Bíblias no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 10. Nós vamos ler do verso 38 ao 42. Eu queria que o meu irmão já botou aqui, eu ia pedir, mas ele já botou, que essa tradução é um pouco diferente da minha, e eu vejo essa para o momento oportuno, para chegar bem ao que nós vamos refletir. A igreja pode ler? Amém? Se nós fizéssemos somente essa leitura da palavra e fôssemos embora, eu acredito que já estava bem esclarecido as prioridades das nossas vidas, as atitudes que precisamos tomar e tomar atitudes certas nos momentos certos. Fazendo um resumo de tudo que nós ouvimos por esses versos, Jesus não estaria ali todos os dias.
foi um caso, no primeiro verso, deixa eu falar aqui para vocês, o verso 38, cadê ele aqui? Veja bem, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, ali diz, no meio despovoado. E veja bem, como a Escritura diz, uma certa mulher, chamada Marta, hospedou na sua casa. O que pode nos refletir eles indo a esse caminho, Jesus já achou por onde entrar ali. Não estava previsto para ele entrar ali. Ele achou por bem entrar. E uma certa mulher, Marta, viu, achou por bem convidar ele, não é? Mas uma coisa interessante e importante, que nesse convite que Marta fez, ela deveria se aprofundar mais o interesse daquele que ela tanto com amor e carinho o chamou para hospedar, para dar a ele até comida ou água, se assim necessário, ela pudesse dar uma prioridade maior em querer ouvir daquele homem, que nem todo dia estaria por ali, e que era uma honra para ela trazer aquele homem para sua casa, sabendo quem ele era, não é? Para colher algumas coisas que ela necessitaria. Veja que está bem claro que Maria, também Marta amava Maria. Não foi o trabalho de Marta, não é? As atribuições delas, o serviço, que deixou dela crer em Jesus Cristo. Ela não teve uma atitude correta de querer priorizar um momento que era especial e que ela poderia não ter outro momento. Aproveitar aquele. É como eu digo hoje aqui, esse momento é um momento especial. Será que amanhã a gente teria outro momento desse, onde nós estamos tendo hoje essa oportunidade? Será que amanhã eu poderia ter? Será que amanhã eu poderia estar vivo para poder ter uma outra oportunidade? São reflexões importantíssimas. A importância maior em tudo daquele que nos criou, que tudo é para o nosso bem-estar, é para a nossa felicidade. A gente tem uma compreensão maior da qual Marta precisava ter. Veja que em Marta faltou uma maturidade para essa situação, de uma coisa melhor para a vida até futura dela, da sua vida terrena, da sua vida amanhã espiritual com Deus. Ela amava Jesus, mas ela teve uma atitude inadequada para o momento. Veja que fica bem claro quando Maria tem uma atitude diferente. É tanto que incomodou Marta. Senhor, peça aí para vir me ajudar, o negócio aqui está pesado, as tarefas é muita. E veja como Jesus deixa claro, quando responde para ela, Marta despertar naquela atitude que ela teve, onde encerramos no verso 42, que disse Jesus que Maria teve uma atitude melhor, mais correta, para a oportunidade que lhe foi dada. Era um momento oportuno ali. Não se tinha Jesus todo dia, nem toda hora. E nem todo dia, toda hora nós estamos dentro da igreja. Nós podemos estar para conviver, até podemos ler a palavra em casa, uma coisa e outra, mas esse momento é um momento especial, como foi o momento especial dela hospedar Jesus na sua casa. E para a nossa vida hoje, irmãos, cotidiana, que também, se você analisar o lado de Marta, você vai entender que é muita tarefa, não é? Que é muito trabalho, é muita labuta, mas que você deve entender a prioridade que você deve dar. Deus é o autor da vida. Se Ele quiser tirar a minha vida, tudo vai ficar para trás. Trabalho, isso e aquilo, as tarefas vão ficar. Quem vai fazer são outros. E aí eu analisando, e amanhã? Se eu negligenciei a oportunidade que eu tive, e como será amanhã se de hoje eu preparo o amanhã? Quando eu fosse cobrado do Senhor diante do tribunal, que palavra eu diria a Ele? O Senhor sabe que eu preciso trabalhar, eu tinha muito serviço,
Mas não foi assim que Jesus disse para Maria. Porque tudo tem o seu tempo. E o que Deus quer de nós é essa prioridade. E dá para a gente raciocinar isso. Se nós buscamos a direção de Deus que é perfeita, então as outras coisas que nós vamos fazer, Deus vai lhe dar a sua condição, o seu tempo, a sua situação, a sua sustentação, em tudo que você precisar, porque você priorizou Ele. Você aproveitou a oportunidade, um momento especial. E uma outra coisa que a gente pode raciocinar, refletir. O quanto nós somos pequenos e necessitamos de boas orientações. Talvez até a gente possa receber um conselho de alguém ou de outro. Mas vocês já olharam o conselho de Jesus? Está acima de qualquer outra pessoa? Santo, perfeito e infalível e todo-poderoso. É diferente de um conselho até que de uma pessoa que fez uma faculdade, que cursou cursos e mais cursos, que se formou. Jesus está acima de qualquer ciência. Esses são detalhes importantíssimos para esse dia que a gente vive nessa terra tão difícil, onde as situações terrenas tentam nos confundir a isso. E muitas das vezes queremos nos justificar com a própria palavra de Deus. Que eu já ouvi muito. Ah, Deus sabe de todas as coisas. Se disser na minha frente, vai ter uma resposta positiva, que eu vou dizer, como Deus sabe verdadeiramente. Se Ele é onipresente e onisciente, Ele sabe o que eu atendo e o que eu não atendo. Ele sabe o que eu aceito e o que eu rejeito. Perfeitamente. Mas nós temos que meditar sobre isso diante das situações que as histórias das Escrituras que nós cremos e confiamos, que é a palavra de Deus, nos ensina. Como tema, irmãos, nesse texto que nós lemos, veja que dentro até desse prólogo, o tema está bem escolhido pelo Espírito claro em nosso coração, que é a mulher com o coração de Marta e com a atitude de Maria. Veja o porquê você entende isso. O coração de Marta, Marta acolheu ele, Marta recebeu ele, Marta hospedou ele, quer dizer, levou ele para garantir aquilo que ele necessitasse. Mas a atitude de Maria, uma mulher com o coração de Marta e com a atitude de Maria, de querer ouvir aquilo que seria para a sua vida eterna. Aquela direção perfeita. Como essa mensagem hoje me despertou muito na minha vida. As nossas prioridades, as nossas atitudes importantes, para que seja favorável, para que agrade a Deus. E se a gente agrada a Deus, se prepare que a bênção é derramada. Aí onde nós vamos entender uma coisa. Na questão da prosperidade, onde a gente vê as coisas tão distorcidas aí fora, parecendo que você quer comprar a vontade de Deus, né? Tem que dar o dízimo. O dízimo nós não damos porque temos que dar. O dízimo nós devolvemos porque não é nosso, é de Deus. E é assim que Ele quer. E Ele poderia não prometer que daria mais coisa. Mas Deus é tão tremendo e maravilhoso que Ele diz, eu vou derramar a bênção tal sobre sua vida. Eu vou abrir as janelas dos céus. Quer dizer, para a gente entender que Deus não é barganhado. Deus não se vende, Deus é santo, Deus é puro. Então a atitude perfeita traz a nós a prosperidade. É a obediência à palavra de Deus. Não é o que nós ouvimos tantos por aí, que você tem que vender sua casa, que você tem que dar todo o seu salário, que você tem que fazer isso ou aquilo. O dízimo é uma palavra bíblica. Se dizem que dízimo não está na Bíblia, mas você vai lá em Mateus 23, que diz que os fariseus dizimavam, eram dizimistas. Eles traziam seus dízimos. São aqueles que são infiéis, que querem se justificar. Mas entrega seus dinheiros nos bares, nas macumbas da vida, nas coisas erradas, na vaidade.
mas vão de encontro a Deus quando a igreja de Cristo, que recebeu essa honra de poder manter pelos seus próprios servos, o levantar daqueles que são contrários à verdade de Deus. Então, irmãos, nesse primeiro verso, o lugar que Jesus entrou era um lugar pequeno, era uma aldeia pequena, onde Marta e Maria moravam. E Jesus achou por bem entrar ali. E aí onde é registrado essa história maravilhosa, que nos traz um grande ensino de lições como devemos ter atitudes perfeitas. A melhor que agrade a Deus. Não é aquela que agrade a nós. Porque, irmãos, vamos fazer uma outra reflexão. Se eu vou fazer algo que me agrada, é porque eu tenho um interesse pessoal. E muitas das vezes um interesse egoísta. Não, é para mim manter. E aquele que ele criou não promete que jamais um crente mendigará o pão? E aquele que ele criou não promete que não vai faltar nada, que ele não lhe abandona? E por que eu desvio? Aonde é que está a minha confiança? Quer dizer que eu confio em Deus em algumas partes, em outras não confio? As coisas de Deus, a nossa vida cristã, é preciso de muitas reflexões. E reflexões que você vá lá, pegar pela raiz, para você ter um bom discernimento, para que você tenha uma boa atitude. A Bíblia não diz que Marta foi maldosa, que Marta não queria Jesus. A Bíblia diz que Marta teve uma atitude diferente da de Maria. Aonde a de Maria foi melhor. Irmãos, não é difícil. Se eu tiver um problema de saúde, eu posso trabalhar? Não posso. E quem é que cura da enfermidade? E por que não refletimos assim? Por que não paramos para pensar que é Deus quem dá a saúde, que é Deus quem dá a capacitação, que Deus é quem prospera, que Deus é quem sustenta? Então, todo o sentido é o quê? Priorizar os conselhos de Deus. Valorizar a Deus. Você pode encontrar alguém, eu valorizo Deus, eu amo Deus, mas tem atitudes que desmancham tudo isso do que a gente fala. É o que a gente precisa como lição do que Maria e Marta tiveram, atitudes diferentes. Hoje, como esse dia celebrado, a gente parabeniza as mulheres, né? Porque foi aquela que Deus escolheu para ser família, para se juntar a um homem, para procriar, para as famílias desenvolverem, crescerem, né? Hoje, veja bem, eu fui uma família que vim da minha mãe, a minha esposa veio da mãe dela, da família dela, se juntamos, uma família, e já formamos outras. Já formamos filhos. Minha mãe já tem bisnetos. A nossa irmã Conceição, tataraneto. Veja bem. E veja que são famílias que vão se formando. Que coisa linda. Então a gente entende perfeitamente a alegria de Deus de formar a família, de formar um povo para ser seu exclusivamente. E vemos o exemplo dessas duas mulheres, que traz para hoje, nós como famílias, entender que no nosso lar a prioridade a Deus, a palavra de Deus, vai trazer mais efeitos favoráveis do que o cuidado da parte terrena, física. Porque a física vem do espiritual, porque é Deus quem produz tudo. É Deus quem produz. É a gente parar um momento a sós com Deus e começar a fazer analogias em situações de vida que nós passamos. Família, trabalho, não é? Sustentação, isso e aquilo. Irmãos, uma verdade em relação a essas atitudes
E a primeira verdade é compreendendo a atitude do coração de Marta, compreendendo a atitude do coração de Marta. Olha como vai ser importante para a gente. Também, quando nos colocarmos no lugar de Marta, eu, Valdir, no lugar de Marta, Josefa, no lugar de Marta, Valneide, no lugar de Marta, e assim sucessivamente. Compreendendo a atitude do coração de Marta, o verso 40. Marta agitava-se de um lado para o outro. Eu vou ler só essa primeira parte aqui, para que a gente entenda. Marta se agitava, ela estava agoniada, era uma mulher trabalhadora. Eu vou dizer uma coisa, a minha tia, eu tenho uma tia que não para, aquela que foi para o acampamento com a gente. Não pense que só foi ali no acampamento, não. Hoje mesmo, quando cheguei lá, ela já estava varrendo a rua. A rua, mas olha, o quarteirão todo. Nunca vi um negócio desse. Ela fica agoniada. Foi como Marta, que ela viu o serviço e queria fazer. É a hora que a gente vai entender que a gente precisa fazer. Veja que não foi nada acima de limites de Marta não crer em Jesus, mas que ela priorizou e teve atitudes erradas. E dá para a gente entender. Se nós somos dependentes de Deus, todas as outras situações vêm primeiro dependendo de Deus. Não é? Você tem a força como ela, varre a rua toda. Então quer dizer o quê? Ela precisa de forças, não é? Para poder fazer aquilo. Pense que ela só vai, não, ela varre e apanha tudo, papel, areia e tudo, não fica nada. No início eu até brincava com ela, eu vou falar com o prefeito para arrumar um emprego para você lá. Ela ria, mas muita gente começou a pegar no pé dela, ela começou a se chatear. Então eu não brinco mais. Quando eu chego, ela estava rindo, minha tia, Deus abençoe e tal, mas não reclamo, ou nem brinco, melhor, que eu brincava realmente. Mas ela começou a chatear porque começaram a pegar no pé dela, ela não aguentou mais, não gostou, exatamente. Então, irmãos, compreendendo essa atitude do coração de Marta, o verso 40, lemos até, Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Já falei muito sobre isso, não é? Então, se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado de que eu fique a servir sozinha? Quer dizer, ela disse, Jesus, diga a Marta que para um pouco a conversa aí e venha me ajudar aqui no meu serviço. Veja que faltou em Marta o quê? Maturidade. Não foi o amor, mas maturidade. De entender que era necessário ela ouvir de Deus para que as suas tarefas, ela poderia ter progresso. Força física, sabedoria, tempo. Deus dá aquele tempo curto para ela resolver tudo, para ela fazer tudo. Faltou só maturidade em Marta. Ela não priorizou o que era necessário, a atitude foi errada que ela tomou. Veja que, olhando para Marta, se retrata nessa história como uma pessoa que andava distraída em seu serviço. Ela se preocupava mais com o serviço do que com Deus. Ela tinha mais atenção, veja tanto que é notório isso pela atitude dela. Ela não parou para pensar, poxa, esse homem não vem aqui toda hora. E agora que ele chega, eu vou ter que fazer o serviço todo, vou deixar ele lá. E ainda querendo deixar ele só. Porque se ela pediu que Jesus mandasse Maria, ia deixar ele só. Aí o que ia acontecer? Ele ia embora. Ele ia embora e elas não seriam abençoadas. Ela ia perder. Quer dizer que não é difícil para a gente hoje. Então, essa dificuldade de Marta não era o seu trabalho demasiado, mas permitir que o trabalho lhe distraísse. Ela permitiu isso. Que o trabalho lhe distraísse, tomando todo o seu tempo, afastando de algo que era mais importante por aquele momento. A comunhão e o relacionamento com Deus. Ela estava se afastando desse momento. Mas Marta era de Deus. Mas veja que o trabalho o distraiu. Tirou ela daquilo que era o melhor, mais importante. Quando eu me lembro do que nós estamos falando aqui, eu me lembro daquela parábola do rico insensato. Ele se preocupou muito com a sua prosperidade. E a Bíblia diz que ele prosperava porque ele procedia correto, outra atitude errada.
E final de semana, ele estaria corretíssimo, que é o que nós entendemos. Ele ia final de semana para suas fazendas com sua família. Aí muitos até podem até tentar com você discutir esse assunto. Mas ele não estava com a família, ele não era um homem honesto. Mas Jesus finaliza essa parábola aos discípulos, que diz que perguntou a esse homem que, final de semana, regalava-te com sua família, regado a bebidas, a comidas, a vaidades, né? Jesus diz aos discípulos que perguntou a esse homem, se te pedir a tua alma, para quem será? Quer dizer, a mesma causa de Marta. Ele era um homem honesto. Se preocupava com o seu trabalho. A Bíblia diz que ele prosperava, que seus armazéns eram crescidos. Sempre. Quer dizer que produção, né? Produzia muito. Final de semana estava com a família. Ah, com a família, legal. Mas e Jesus? E o seu amanhã com Deus? Que é o que Jesus conta nessa parábola do rico insensato. O rico louco. Não é? Então, meus queridos, amados irmãos, a dificuldade de Marta não era o seu trabalho. Ela estava permitindo que o trabalho lhe tirasse da presença de Deus, lhe afastando daquilo que era muito mais importante para ela, que era a comunhão e o relacionamento com Deus. Jesus ali com ela. Em alguns momentos, irmão, nós encontramos alguém com situações difíceis. E até nós poderíamos perguntar a um amigo, uma pessoa conhecida, também com momentos difíceis, como vai com a sua vida devocional? Como sua vida devocional está? Talvez a gente já possa ter perguntado para alguém, devemos nós nos relacionar mais com Deus? Será que a gente dá para refletir? Se nós devemos mais e mais nos relacionar com Deus? É uma resposta que nós responderemos ao Espírito Santo. Nessa questão da gente saber separar as coisas e procurar uma atitude melhor que agrade a tudo. Eu tenho uma coisa em mim que eu não posso fazer algo para a irmã Silvana que desagrade Valneide. Eu não posso fazer nada para a Valneide que desagrade a Josefa. Eu não posso fazer nada de bem para Josefa que desagrade Maria Portilho. Eu não posso fazer nada para Maria Portilho que desagrade Adroaldo. E assim vai sucessivamente. Nós temos que fazer que todos possam se agradarem. Que tudo seja bom para todos. É o Deus que nós temos. Então esse relacionamento, essa prioridade, essa situação dessas duas mulheres, dessa família de Deus, com atitudes diferentes, poderia trazer um dano maior para a família e para o lar. Se vocês lembram da situação de Josué, foi isso que aconteceu. As famílias espirituais que Josué cuidava. Um deles errou, um deles pecou. Uma das tribos, a cabeça das tribos, o clã da família errou. E sofreu toda a família pelo erro. E uma outra coisa, Josué sofria por causa do erro dessa família. Então, são detalhes importantíssimos que nós cremos e confiamos que é a palavra de Deus, traz ajustes para a nossa vida espiritual, para a nossa comunhão com Deus. Não é como eu quero, é como Deus ensina, é como Deus orienta, é como Deus ordena. A gente tem que proceder a isso, nós não cremos? Como podemos fugir daquilo que o nosso Deus, que confiamos nele, que ele é infalível, nos ensina? Irmãos, o que nós podemos refletir é que nós necessitamos buscar mais tempo com Deus no nosso dia a dia. Tenham certeza, todos que aqui estão e os que estão ouvindo, ninguém aqui é super crente. O quanto somos fracos e necessitamos dia a dia de Deus constantemente. Eu vou repetir uma coisa que eu falo sempre, mas falo para glorificar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e incentivar outros. Se vocês me perguntarem aqui agora, quanto tempo eu oro por dia e noite, eu não tenho como lhe dizer.
Porque eu vou orando o dia todo, vou sentindo vontade e vou orando. Eu não sei quantas vezes. À noite é a mesma coisa, de madrugada eu me levanto para orar. E digo isso para glorificar Jesus. E faço isso porque eu necessito, porque eu preciso. É o que a gente vai entendendo pessoalmente. Você precisa, você tem que fazer. Você entende que você é limitado, você tem que fazer. Você entende que você está sujeito a passar situações de queda, você tem que fazer. O que é que a Bíblia diz? Aquele que estiver de pé, cuide-se para não cair. Não sou eu que digo. Então a gente tem que acreditar, a gente tem que confiar, a gente tem que aprender com Deus. Eu estou aqui aprendendo junto com vocês. Essa história é muito interessante. Então nós precisamos buscar tempo com Deus no nosso dia a dia. Nós ouvimos muita gente dizer: há muito tempo que não oro nem leio a Bíblia. Você ouve. Ou ainda dizer: não tenho tempo para essa história de religião e de igreja. Você pode encontrar pessoas assim. Outros dizem: tenho pouco tempo para Deus, sou muito atarefado. Será que Deus quer saber disso? E na hora que você entra em um problema, quem é que primeiro você busca? A gente precisa entrar nos mínimos detalhes, na minuciosidade das histórias da vida cristã. Nós temos que buscar isso, que é para a gente entender melhor e ter atitudes que agrade a Deus. Marta não agradou, Marta amava Jesus, mas não agradou a atitude que ela teve. É tanto que Jesus repreende. No século 17, irmãos, estamos no 21, 4 séculos atrás, a falta de tempo era um problema para aquelas pessoas. Ele se envolvia com tarefa e programações da igreja, as festividades, mas não estava envolvido com a comunhão e intimidade na presença de Deus. Ele se preocupava mais em fazer as festas. Você acredite que eu já passei por isso em uma das obras do Senhor, que a gente viu explicitamente que as pessoas estavam se preocupando mais com as festividades da igreja. Não tem muito tempo nisso não, viu? Tem muito tempo não. Eu comecei a orar nesse mesmo lugar, comecei a clamar a Deus para que Deus desmanchasse essa falta de entendimento. E era um povo, são povos de Deus. Mas estão mais preocupados com as festas do que com a comunhão, com o culto, com a celebração, com a adoração. Isso é uma realidade, viu, irmãos? No século XVII, eles viviam assim. Eles alegavam essa falta de tempo de ter uma comunhão, de estar se relacionando mais com Deus por causa das festas. E claro que eles entendiam, se eles faziam, entendiam que estavam agradando a Deus. Se você refletir um pouco sobre Marta, a imaturidade de Marta poderia levar ela a dizer: não, Jesus não vai se incomodar com isso. Ele sabe que eu estou cuidando da minha casa, eu preciso cuidar da minha casa. Deus sabe que todos nós precisamos cuidar da nossa casa, mas precisamos ter uma relação pessoal com Deus constante e não podemos abrir mão da comunhão. As oportunidades não podem ser desperdiçadas. É o que a gente vai tirando de lição para a gente. Irmãos, não podemos deixar como servo que o serviço sacrifique a comunhão e a intimidade com Deus. Não podemos. Temos que acreditar na palavra de Deus, é o que nós estamos ouvindo. Temos que ver esse exemplo de Marta e Maria, muito bom para os dias que nós vivemos. E agora, irmãos, nós ouvimos compreendendo a atitude do coração de Marta. Agora nós vamos ouvir compreendendo a atitude de Maria. Importante isso. Deus é bom. No verso 39,
Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os seus ensinamentos. Olha cá, o irmão botou aqui nessa tradução, por isso que eu escolhi essa tradução. E tinha esta uma irmã chamada Maria. Olha bem, agora essa palavra está melhor do que quedava-se da minha, né? Assentando-se, também aos pés de Jesus ouvia a sua palavra. Agora, compreendendo a atitude de Maria. Está aqui claro no texto. Claríssimo. Maria, irmãos, ela era retratada como alguém que tinha prazer de escutar a voz de Deus. Marcos está lembrando da palavra que nós pregamos na celebração da Santa Ceia lá em Moita Bonita? Ouvindo a voz de Deus, não foi? Então Maria se sentou para ouvir aos pés de Jesus a sua palavra. O quanto a gente pode tirar uma grande lição. Necessitamos, irmãos, somos carentes, somos pequeniníssimos. Lembre-se, como eu, que muitas das vezes queremos tomar nossa própria atitude e fracassamos. Já aconteceu comigo. De eu querer tomar a minha posição e errar, e cair e fracassar. Aí fica claro que nós precisamos se assentar aos pés de Jesus para ouvir sua palavra. Irmãos, nós acreditamos no novo céu e na nova terra. A irmã Silvana, hoje à noite, teria alguma coisa para fazer logo cedo, antes de vir para o culto, alguma coisa? Teria, caso. Mas está aqui. Assim todos vocês. Está aqui. Sabe por quê, irmã? A senhora veio? Porque a senhora necessita ouvir a palavra de Deus. Porque eu necessito ouvir a palavra de Deus. Porque vocês necessitam ouvir a palavra de Deus. Foi o que Maria priorizou. Foi o que Maria sentiu sua necessidade. Vocês acreditam que Maria sabia que tinha muito serviço dentro de casa? Eu acredito, a Bíblia não relata isso. Mas pela fala de Marta, dá para entender. Ela ainda diz, Jesus, manda essa mulher vir para cá me ajudar. O serviço está muito. Eu até gosto, esses dias que eu estou lá com minha mãe, tem uma irmãzinha minha que veio de Feira de Santana, está lá em casa. Ela também é uma crente batista. E ela está fazendo um bocado de coisa por mim. Sabe o que é que eu faço? Ela fazendo lá, o Valdeide sabe, os trabalhos da igreja. Quando ela está lá cobrindo a minha parte, eu tenho mais tempo para ir preparar as coisas do Senhor, para estudar a palavra, estudar aqui essa mensagem que eu tinha que trazer. A gente tem que priorizar. A gente precisa. E dá para a gente parar, pensar e refletir. Para que a gente não deixe que o mundo nos engane. Assentada aos pés de Jesus. O que era que acontecia com Maria sentada aos pés de Jesus? Se fortalecia espiritualmente. Se edificava como nós aqui agora aos pés de Jesus, aqui nessa noite. Estamos nos edificando, estamos crescendo espiritualmente, aprendendo para fazer as coisas que agradem a Deus, atitudes perfeitas, que glorifiquem o nome do Senhor. E é bom a gente saber separar essas duas situações dessas duas mulheres. Não é que Marta não amava a Deus, não, ela amava a Deus. É tanto que ela chamou Jesus para a sua casa. Mas na hora de tomar a posição melhor para ela, ela foi imatura. Ela escolheu primeiro as coisas dentro de casa, as coisas terrenas, aonde ela poderia fazer depois. Irmãos, escutar a Deus pode e deve ser a atitude mais importante nesse momento de nossa vida. Por que eu digo nesse momento? Porque o que o mundo está vivendo hoje,
o quanto a gente está carente de poder ouvir mais e mais do Senhor, a gente precisa sentir sede, como disse Isaías lá no capítulo 55. Vinde aqueles que têm sede, comer e beber de graça. A gente precisa. Como a coça, né? Como é, irmã Josefa? Como a coça anseia por água. Terra seca, a terra seca deseja água, dá chuva. Então é nós. Como essa mensagem que a senhora cantou, águas do rio da vida descidas do trono, do altar, a palavra de Deus que vem lavar o nosso interior, vem purificar, santificar o nosso interior, que é Jesus, a palavra. Então, Marta escolheu a parte melhor, está claríssimo. Como a coça anseia por água, nós também ansiamos por essa água que desce do trono, que desce do altar, a palavra de Deus, para saciar nossa sede, aquilo que nós precisamos, para que tudo corra bem para nossas vidas. Irmãos, possa ser que você esteja vivendo um momento em que é necessário, como Maria, escutar o que Deus tem para lhe falar. Escutar a Deus, irmãos, é a atitude mais importante que nós precisamos desejar. Para tudo isso, irmãos, nós precisamos orar muito. Nós precisamos clamar. Senhor, me dê sede, me dê fome. Você está ouvindo eu falando isso aqui? Porque eu faço isso, para a glória do Senhor. Senhor, me dê sede, me dê fome, me dê desejo ardente de eu estudar a Tua palavra diariamente. Me dê prazer, alegria de orar, Senhor, me dê forças físicas e espirituais. Isso aqui causa, sabe o que? Preguiça, acomodação, para a gente não ler, para a gente não orar, para a gente não vir à igreja. Essa carne. Então a gente precisa orar, pedir, Senhor, me dê forças. A gente tem que reconhecer que somos dependentes de Deus em tudo. Tarefas. Eu lembro, muitas situações. Não vou para a igreja porque eu tenho que fazer aquilo. Eu não vou para a igreja porque eu tenho que fazer aquilo outro. Gente, se você quer fazer aquilo e ser vencedor, venha para a igreja primeiro. É o dia do culto, é a hora do culto. Quem vai fazer outras coisas por você é Deus, o próprio Deus faz. Porque é pela sua fé que Ele vai lhe abençoar. Pela sua confiança de entender que necessita dessa direção. De ouvir a voz de Deus, de ouvir Deus falando. Irmãos, escutar a Deus nos leva a ser renovados. Eu tenho falado ultimamente que o avivamento ele vem pela palavra de Deus. Não são pelos rituais que se praticam dia e noite por aí. Pular, sambar, tirar o paletó, jogar para cima, correr, se balançar. Ai, Jesus, segura a minha língua. Meu Deus, que a gente vê. E sabe que o avivamento vem dos céus, da palavra de Deus. É a palavra que nos desperta, trazendo a vitória. Não, gente, o proceder pela atitude que Deus lhe ensina é sua vitória, sua alegria, sua paz. É o que a gente precisa aprender, irmãos. O Salmo 50, verso 7, vai expressar o desejo de Deus. Diz assim: escuta, povo meu, e eu falarei. Está vendo? Que desejo de Deus é que a gente ouça a sua voz. A gente precisa ouvir a voz de Deus. Escuta, povo meu, e eu falarei. Salmo 50, verso 7. Concluindo, irmãos amados, nós vamos lembrar da última frase que Jesus disse a Marta. Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Olhe, essa palavra tem que mexer, gente. Jesus disse: Marta, você tinha um bocado de coisa para fazer, e até você não estaria sendo errada de querer a ajuda da sua irmã, mas o momento oportuno é a palavra, é Jesus, é o momento que você está tendo. Não podemos condenar Marta por essa atitude,
mas ela estava perdendo o melhor. Vamos repetir, Marta tinha um coração ligado a Deus, Marta amava Jesus, mas foi muito imatura na posição, na atitude. Escolheu primeiro querer cuidar das coisas pessoais, aonde as pessoais poderiam vir melhor buscando primeiro Deus. Jesus disse a Marta, Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Quer dizer, a palavra quando entra em nós, ninguém tira, ninguém rouba mais. Aquela palavra da semeadura, quando pega aquela terra fértil, não é? Quando a semente desce, que nasce a plantinha e começa a produzir os frutos. É a palavra de Deus, o nosso coração. Então nós temos que priorizar, irmãos, a melhor parte é a comunhão com Deus, é a intimidade com Ele, é ouvir da sua suave e doce voz, em meio a tantas lutas que a gente enfrenta diária. Que o nosso Deus eterno nos abençoe grandemente, trazendo ao nosso coração esse desejo ardente de priorizar as coisas de Deus, de saber separar, que o melhor é primeiro de Deus, para depois as outras coisas. Ninguém vai passar fome, ninguém vai passar necessidade, que a promessa de Deus é sustentar, é manter, é suprir. É isso que nós temos que acreditar, para não tirar, para não ter atitude que é imatura, que deixe Jesus contrariado. É o que a gente precisa compreender pela palavra de Deus. Então, meus irmãos, essa grande história começa com o quê? Com as escolhas certas. Maria teve a escolha certa. E uma coisa que a gente pode entender, Marta era de Deus, Marta amava Jesus. Mas veja como a gente tem que lembrar que nós também amamos Jesus. Nós queremos Deus, mas nós temos que observar nossas atitudes. Se esse amor realmente na atitude tem agradado o coração de Deus. É o que a gente precisa entender. Buscar no Senhor as respostas que nós precisamos. Amém? Vamos orar? Que Deus nos abençoe, abençoe a todos, as famílias que estão nos acompanhando. Esteja suprindo assim tudo que for necessário, material e espiritualmente, trazendo a esses corações, não é? Alegria profunda, abençoando. A nossa irmã Rosilane, diaconisa, não é? Uma mulher do tamanho pequeno, mas do coração grande. Vamos orar com ela. Sempre, Senhor, agradecemos por esse cuidado do Senhor para com a gente. A tua palavra, Senhor, é a nossa única verdade. Porque sem ela, meu Deus, nada podemos fazer. Meu Deus, temos segurança disso, Pai. O Senhor é o nosso socorro bem presente na Sempre, ó Deus, em nome de Jesus É o Cristo. Senhor que nos sustenta, Pai. Nós dependemos Somente do ao Senhor, meu Deus. O Senhor continue, Pai. Não é a nossa física, não é o nosso corpo físico, é o Senhor. Que nós possamos, meu Deus, estar com os nossos corações quebrantados e contritos, pois o Senhor não rejeita, Pai. Entregamos nas tuas mãos, ó Deus, cada família minha apresentada, meu Deus. Abençoe grandemente, ó Deus. Nosso pastor, irmão Caldeiro. O Senhor abençoe. Eis-me aqui, Senhor. Envia a mim. Envia a nós, Senhor. Que o Senhor continue dando sabedoria dos altos céus, discernimento. Ó Deus, o quanto necessitamos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Abençoando sua família, abençoando, meu Deus, suas finanças, ó Deus. Derrama uma bênção especial, meu Deus, sobre a vida do teu servo. Ó Deus, sobre a minha e todos nós aqui presentes, nossas famílias, a tua igreja na terra, meu Deus, em nome de Jesus. É no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ó Pai, que nós te pedimos, nos leva para os nossos lares, debaixo da tua proteção. Em nome de Jesus Em Cristo. nome de teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, é que nós te oramos, te agradecemos e te glorificamos por tudo. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja derramada sobre vós, sobre vossas vidas, sobre vossas famílias, sobre essa igreja viva e santa do Senhor Jesus Cristo, que aqui está presente,
sobre toda a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que está nos 4 cantos da face desta terra. Nós abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a Igreja Santa, viva e gloriosa do Senhor Jesus Cristo diz: amém, glórias a Deus. Uma oração silenciosa, estamos dispensados.